Você já acordou no meio da noite com a sensação de que alguém ou algo estava ali, observando você no escuro? Aquela pressão no peito, o silêncio denso cortado apenas pelo som do próprio coração batendo forte, como se soubesse de um perigo que a mente ainda não entendeu. Às vezes o verdadeiro terror não está no que vemos, mas no que não conseguimos explicar. Essa história não é invenção. Não foi tirada de um filme ou da imaginação de algum escritor. Sombrio. O que você vai ouvir agora aconteceu de verdade em 1953, na cidade de Manila, nas Filipinas. Médicos, policiais, padres, todos testemunharam o inexplicável. Uma garota mordida por forças invisíveis, gritando, sangrando, implorando por socorro contra algo que ninguém via. Clarita Villanueva tinha apenas 17 anos quando foi presa por vadiagem. Mas logo sua cela virou o epicentro de um pesadelo. Ela dizia estar sendo atacada por duas entidades, um ser alto e escuro e outro pequeno, cabeludo. E o mais assustador, marcas reais de mordidas apareciam em seu corpo. Testemunhas juram, ela estava sendo devorada por demônios. O caso chocou o país. Saiu nos jornais. Foi acompanhado por especialistas e religiosos, incluindo o pastor americano Lester Sumrall, que afirmou ter libertado Clarita através de orações. Mas mesmo após seu suposto exorcismo, muitos dizem que algo ficou, que nem tudo foi contado, que há uma parte da história enterrada. Hoje, vamos desenterrar isso. Vamos revisitar o caso real, as celas, os gritos, as mordidas invisíveis, e mergulhar num horror que não precisava ser inventado, porque ele já aconteceu, está documentado e talvez nunca tenha terminado. Antes de começarmos, você já viveu algo que ninguém acreditou? Já sentiu um arrepio que não conseguia explicar? Compartilhe sua história nos comentários, se tiver coragem. Clarita Villanueva tinha apenas 17 anos. Uma garota de olhar vago, vestida com trapos, vagando pelas ruas úmidas e empoeiradas de Manila. Havia perdido a mãe fazia pouco tempo, uma curandeira popular, cercada de rumores, temida por alguns. Clarita não sabia onde dormir, nem onde fugir. Quando a polícia a encontrou perto do cais, disseram que ela provocava os homens. Era o suficiente. Foi detida por vadiagem e levada para a prisão feminina da cidade. Mas ninguém ali imaginava o que aquela prisão receberia. A cela era pequena, úmida, fedida. O cheiro de mofo se misturava com suor seco e urina entranhada nas paredes. As outras presas a observaram com desdém. Uma menina nova, magra, os cabelos grudados na testa pela gordura e pelo calor. Na primeira noite, Clarita dormiu encolhida no canto, o corpo tremendo. Os guardas nem notaram. Estavam acostumados a meninas quebradas, mas naquela madrugada os sussurros começaram. Vinha dela, como se falasse com alguém ou respondesse. No segundo dia, ela gritou, tão alto que acordou o bloco inteiro. Ele tá aqui comigo! A voz cortava o ar como navalha. Os guardas correram até a cela. Clarita estava encolhida, se debatendo, sozinha. Mas seu corpo tremia, como se fosse segurado por algo. Um tapa invisível a fez virar o rosto com força. E ali, diante de todos, marcas começaram a surgir no pescoço, vermelhas, dentadas, como se algo mordesse sua carne. As detentas ficaram em silêncio mortal. Algumas rezavam baixinho, outras choravam. Clarita chorava também, mas não de dor. Era medo puro, o tipo de medo que esculpe o rosto. Ela apontava para o canto da cela, os olhos arregalados. Ele tá ali, ele tá olhando. Os guardas revistaram o local. Nada, nem inseto, nem rato. Nada além da sensação pesada, quase sufocante, de que aquilo era só o começo. No relatório oficial constava apenas surto histérico, mas os médicos chamados no dia seguinte não conseguiram explicar as marcas. Elas eram frescas. Algumas
Sangravam, mas os dentes eram pequenos demais, e outras mordidas vinham de mandíbulas grandes demais para uma boca humana. Os laudos foram arquivados com pressa. Ninguém queria ter o nome atrelado àquilo, mas Clarita continuava a gritar, sempre de madrugada. Com o passar dos dias, os ataques pioraram. O tempo dentro da cela parecia diferente, lento, pegajoso. As luzes piscavam às 3h da manhã, sempre no mesmo horário. Algumas presas diziam ouvir risadas infantis vindas do corredor. E em certos momentos, Clarita falava em línguas que nenhum dos guardas reconhecia. Não era espanhol, não era filipino, era algo mais antigo. A direção da prisão proibiu visitas à cela. A ala foi isolada. Mas os sussurros se espalharam pelos corredores, como fumaça venenosa. As mulheres não dormiam mais. Alguns funcionários pediram transferência. Outros começaram a ter pesadelos. Todos tinham um elemento em comum. Uma criatura peluda, pequena, com olhos amarelos e dentes afiados. Sempre rindo, sempre à espreita. Na última noite antes do pastor Sumrall ser chamado, um guarda teve uma crise nervosa. Ele se trancou no banheiro da prisão e repetia sem parar: "Eu vi os olhos. Eu vi os olhos." Quando conseguiram arrombar a porta, ele estava encolhido no canto coberto de arranhões, e no espelho, escrito com sangue seco: "Ela não está sozinha." As primeiras marcas apareceram como arranhões, traços finos, vermelhos que brotavam do nada na pele de Clarita. As outras presas, antes hostis, passaram a evitá-la. Algumas pediam para mudar de cela, outras simplesmente se encolhiam nos cantos, murmurando preces entre os dentes. Mas o que mais assustava não era o sangue, era a forma como Clarita parecia conversar com aquilo que a atacava, como se houvesse um vínculo, uma obediência ou um pacto. Durante uma das madrugadas, o médico da prisão foi chamado às pressas. Clarita gritava tão alto que era como se o som rachasse os tijolos. Quando ele entrou na cela, o que viu fez o corpo gelar. Ela estava de bruços, o corpo arqueado, com as costas marcadas por 3 fileiras de dentes. Pequenas mordidas se agrupavam, como se uma criatura tivesse subido por sua espinha. Nenhum ser humano poderia causar aquilo, ao menos não sem ser visto. Clarita dizia que era o pequeno quem a mordia. Um ser baixo, peludo, de olhos que brilhavam no escuro. Mas também havia o alto. Esse ela mal conseguia descrever. Só chorava quando tentava. "Ele me olha por dentro", dizia com a voz fina como uma criança ferida. Ela se encolhia nos cantos da cela quando o sentia por perto. E ninguém precisava perguntar. O ar ficava frio. As lâmpadas chiavam. Os sons da cadeia sumiam, engolidos por um silêncio antinatural. Os guardas começaram a fazer revezamento para vigiá-la, mas muitos recusavam o turno noturno. Um deles jurou ter visto uma sombra passar pelo corredor, sem fazer barulho. Outro desmaiou depois de sentir mãos invisíveis apertarem seu pescoço. As câmeras de segurança, recém-instaladas como medida desesperada, captaram apenas estática, mas os gritos de Clarita continuavam, agudos, aflitivos, como se a pele dela estivesse sendo arrancada com pinças. Durante o dia, ela permanecia muda. Olhos fundos, pele cinzenta, respiração rasa. Alguns diziam que era exaustão, outros que havia algo adormecido nela, esperando a próxima noite. Os médicos tentaram sedativos. Eles falharam. A garota acordava gritando antes mesmo da agulha ser retirada. E quando dormia, murmurava em línguas esquecidas, chamando por coisas que ninguém queria entender. O medo não estava mais só em Clarita. Ele havia se espalhado. As mordidas se tornavam mais agressivas. Algumas rasgavam a pele. Clarita sangrava pelos braços, pela barriga, pelo rosto. Um padre católico foi chamado para benzer a cela. Durou 10 minutos antes de sair, pálido, dizendo apenas: "Não é daqui." A cela foi selada por uma noite, mas os sons continuaram.
como se algo rastejasse por dentro das paredes, como se esperasse que alguém cometesse o erro de entrar novamente. Uma das médicas começou a ter pesadelos. Ela sonhava que estava presa na cela, ao lado de Clarita, enquanto vozes zombeteiras chamavam seu nome. Um dia, ao examinar a garota, a profissional sentiu uma mordida na própria perna. Gritou. Quando olhou, não havia ninguém por perto. Mas ali, em sua pele, havia o formato nítido de uma arcada dentária infantil. E a marca ficou por semanas. Depois, de tantas testemunhas, ficou impossível ignorar. Algo real, mas invisível, atacava Clarita. Mas não apenas ela. Estava crescendo, se alimentando do medo, e os sussurros nos corredores mudaram. Já não perguntavam mais o que está acontecendo com ela? Sim, quem será o próximo? Clarita já não tentava esconder o que via. Na verdade, ela dizia que eles não deixavam mais. Suas palavras vinham em sussurros nervosos, quase infantis, como se contasse um segredo proibido. O primeiro era o pequeno, uma figura bestial de pelos negros, corpo encurvado, olhos que nunca piscavam. Ele mordia, arranhava e ria, sempre ria, mas o segundo, o alto, esse era o verdadeiro terror. Ele não encosta, dizia ela com os olhos fixos em algum ponto do vazio. Ele entra. A descrição do alto fazia a pele dos ouvintes arrepiar. Um vulto esguio, quase humano, mas sem traços definidos. Ela dizia que ele não tinha rosto, só uma abertura onde deveria haver uma boca. E de dentro dela saíam as vozes, vozes que imitavam as pessoas da prisão, vozes que sussurravam segredos que Clarita jamais poderia saber. O monstro não machucava por fora, ele se alimentava do que havia dentro, da fé, do medo, da alma. Durante uma madrugada, Clarita foi encontrada de pé, encostada na parede, com os olhos completamente brancos. Estava em silêncio. Só respirava, profundamente, como se inalasse o ar da cela. Um guarda jurou que viu sombras se arrastando pelas laterais do corpo dela, como se tentassem entrar pelas suas costas. Quando se aproximaram para contê-la, Clarita virou o rosto com um estalo seco e sussurrou: "Ele quer outro corpo agora." A prisão inteira começou a mudar. Animais morriam sem explicação nos arredores. Luzes queimavam. E algo mais sinistro. Algumas internas começaram a relatar sonhos idênticos. Sonhavam com uma sala escura, com Clarita no centro, cercada por olhos. Alguns acordavam com marcas nas pernas, outras com hematomas. O caos já não estava contido em uma cela. Estava se espalhando como uma infestação invisível e pensante. A direção da prisão cogitou transferir Clarita, mas ninguém aceitava recebê-la. Nem mesmo hospitais psiquiátricos. Ela era um enigma que ninguém queria resolver. Enquanto isso, Clarita começou a desenhar. Usava carvão, cacos de parede, até o próprio sangue. As figuras eram perturbadoras. O pequeno com dentes de criança e olhos vazios. O alto com braços longos que se estendiam pelas paredes como se tentassem alcançar o leitor do desenho. Em uma visita rara, uma enfermeira de fora observou os desenhos com atenção. "Essas figuras", disse, trêmula, "parecem entidades pré-cristãs descritas em cultos antigos aqui das Filipinas. Espíritos de possessão, parasitas espirituais." Ninguém a levou a sério, até que ela desapareceu misteriosamente 2 dias depois. Deixou apenas um bilhete: "Eles me viram." Na cela, Clarita ria, mas era uma risada sem alegria, nervosa, como se algo dentro dela estivesse zombando do mundo. Disse que o pequeno gostava da dor, mas o alto se alimentava da atenção. Quanto mais falam dele, mais forte ele fica, disse ela. E então cuspiu sangue. No chão, a poça formou, brevemente, a forma de um olho. Um dos guardas desmaiou. Foi depois disso que surgiu o boato de que as criaturas não estavam ligadas apenas à prisão.
que podiam seguir as pessoas para casa, que bastava ouvir demais, saber demais, ou pior, acreditar. E foi nesse clima que um pastor foi chamado, um estrangeiro, o único que aceitou entrar naquela cela. Seu nome, Lester Sumrall. O caso de Clarita, até então contido dentro dos muros úmidos da prisão, vazou pelas frestas como fumaça venenosa. Um repórter local, intrigado pelos rumores de ataques demoníacos, pagou um dos guardas para ver a cela. Saiu de lá pálido, mudo e com arranhões finos no pescoço. No dia seguinte, o nome Clarita Villanueva estampava as manchetes dos jornais de Manila. Possessão real, jovem detenta atacada por forças invisíveis. Era só o começo. As pessoas começaram a se aglomerar do lado de fora da prisão. Curiosos, religiosos, céticos e sensacionalistas. Uns rezavam, outros riam, mas todos olhavam. O prédio ganhou fama de amaldiçoado, e o medo se espalhava como uma febre. Alguns diziam que ver a garota era arriscar ser marcado. Outros afirmavam ter visto vultos nos muros, mesmo à luz do dia. Os vendedores ambulantes, por sua vez, faziam fortuna vendendo crucifixos e medalhas de proteção. As autoridades tentaram abafar o caso. Diziam que se tratava de histeria coletiva, mas os médicos que entravam para examinar Clarita saíam em choque. Um deles, renomado psiquiatra, foi internado dias depois com quadro de paranoia aguda. Repetia que os olhos dela não são dela e tremia sempre que ouvia qualquer risada infantil. A imprensa se dividia, metade via um espetáculo doentio, a outra metade via um aviso. Pastores evangélicos e padres começaram a visitar a prisão, oferecendo ajuda espiritual. Mas quase todos saíam sem nem entrar na cela. Diziam que havia algo errado com o ar, uma espécie de peso, uma opressão invisível que pressionava o peito e embaralhava os pensamentos. Alguns alegavam ter ouvido vozes chamando seus nomes dentro das paredes. Vozes que imitavam pessoas mortas. Enquanto isso, Clarita piorava. Suas mãos tremiam. Seu corpo emagrecia a olhos vistos, mas os ataques continuavam. As marcas já não eram só mordidas. Agora havia símbolos, como cicatrizes em espiral que apareciam durante a noite. Alguns estudiosos sugeriram que as criaturas vistas por Clarita lembravam seres do folclore filipino, como os aswang, demônios que se disfarçam de humanos. Mas as descrições dela pareciam mais antigas, mais universais. Com a crescente histeria, começaram a circular boatos de que pessoas que falavam do caso estavam sendo seguidas. Um radialista que comentou o assunto em tom de deboche foi encontrado em casa com o corpo todo arranhado. Ele jurava que era obra de ratos, mas seus vizinhos disseram que ele gritava o nome de Clarita durante a noite, repetidamente, até perder a voz. A cidade, já acostumada com histórias de espíritos, começou a ver Clarita como algo mais que uma vítima. Para alguns, ela era uma porta, um canal. Outros acreditavam que era um aviso. O ar em Manila pesava. Era como se o medo coletivo tivesse dado ainda mais força ao que habitava sua cela. E então, o pastor Sumrall chegou. Não com cruzes ou promessas, mas com olhos que já tinham visto o mal e fé suficiente para encará-lo. Ao pisar na prisão, Sumrall não fez orações. Ele só ficou em silêncio, como se estivesse ouvindo algo, e depois disse com voz baixa: "Está aqui, mas não nasceu aqui." Foi a primeira vez que alguém sugeriu que o que estava com Clarita veio de longe. Lester Sumrall não era um homem comum. Missionário americano, já havia enfrentado possessões em vilas esquecidas e cultos escondidos no interior da América Latina. Mas ao chegar em Manila, o calor era diferente. Não o do clima, mas o que subia da terra como um vapor sujo. Ele foi direto à prisão, recusando entrevistas, cruzes ou câmeras. Carregava apenas sua Bíblia gasta, um olhar endurecido.
E algo mais. Uma certeza silenciosa. Aquilo ali era real. Ao entrar na cela, Clarita estava deitada, imóvel. Os olhos entreabertos, mas sem foco. Um zumbido constante preenchia o ar, quase imperceptível, como um sussurro abafado. Sumrall não falou com ela de imediato. Fechou a porta atrás de si e ajoelhou. Orava baixinho, como se chamasse por algo que precisava enfrentá-lo. E Clarita, pela primeira vez em dias, sorriu. Mas o sorriso era errado, largo demais, frio. Demais não era dela. Ela se sentou com movimentos espasmódicos, os membros parecendo dobrar onde não deveriam. Os olhos focaram Sumrall como lâminas, e então vieram as vozes. 3 ao mesmo tempo. Uma infantil, risonha, outra gutural, animalesca, e a terceira era a mais horrível, sussurrava o nome do pastor, um nome que ninguém ali conhecia. Seu nome de batismo esquecido. Ele não recuou. Apertou a Bíblia contra o peito e disse: "Vocês já perderam." Clarita se contorceu violentamente, o corpo arqueando como se os ossos estivessem sendo puxados de dentro para fora. As vozes gritaram, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela. Mas não eram só gritos, eram blasfêmias, segredos, insultos em línguas antigas. Os guardas do lado de fora taparam os ouvidos. Um deles desmaiou, outro começou a chorar incontrolavelmente. Sumrall manteve-se firme, continuou orando, continuou, ordenando. A cela parecia pulsar, as paredes tremiam. O ar ficou gélido com um cheiro de enxofre e ferro enferrujado. E então, por segundos, a luz piscou. Quando voltou, Clarita estava flutuando a poucos centímetros do chão, os braços abertos, os olhos virados, a boca escancarada. Um grito saiu dela, mas era múltiplo, como se um coro infernal estivesse sendo expulso à força. Sumrall gritou, de volta: "Você não pertence a este corpo." Clarita caiu com força no chão. Silêncio. Por um instante, todos pensaram que ela estava morta. Mas então, ela respirou. Profundamente. Quando abriu os olhos, estavam claros. Humanamente claros. E ela chorava, como se voltasse de um lugar que ninguém deveria ver. Mas Sumrall sabia. Aquilo não havia terminado. A libertação de Clarita não era o fim. Era só o começo. Algo havia sido expulso, mas não destruído. Nos dias seguintes, Clarita não se lembrava de tudo. Dizia que era como acordar de um sonho ruim, que durou semanas. Não reconhecia as marcas no corpo, as vozes, os desenhos, os gritos. Tudo parecia distante e nevoado, mas às vezes, no meio da noite, ela ainda acordava chorando. E dizia em voz baixa: "Ele ainda me olha nos sonhos." O alto, aquele que entra. Sumrall partiu sem alarde, mas antes de ir, deixou um aviso ao diretor da prisão. "Selai aquela cela. Não com tijolos. Com fé. Não é a primeira vez que ele vem e não será a última." O ar em Manila nunca mais foi o mesmo. E até hoje, naquela prisão, dizem que ninguém consegue passar mais de 1 hora na cela 7 sem ouvir algo se arrastando nas paredes. Mesmo após o exorcismo, Clarita não voltou para uma vida comum. A imprensa se cansou. A prisão a esqueceu. Mas o rastro deixado por sua experiência, esse só cresceu. Pessoas que haviam tido contato com ela relataram mudanças estranhas, pesadelos recorrentes, ruídos noturnos, perda de tempo, momentos em que simplesmente apagavam, como se algo os observasse de dentro. Clarita, ao ser libertada meses depois, escolheu desaparecer, mas seu nome continuava ecoando entre os becos mais escuros da cidade. Dizem que ela foi para uma vila isolada, que mudou de nome, que tentou reconstruir a vida longe de tudo. Mas vizinhos contam que mesmo com o tempo, ela ainda falava sozinha, sussurrava antes de dormir.
E em noites de lua nova, andava em círculos no quintal, desenhando símbolos no chão com o dedo. Ninguém ousava perguntar, porque todos sentiam que ela não estava sozinha, e talvez nunca estivesse. Curiosamente, após o caso, surgiram outras histórias. Jovens em situações parecidas, falando de criaturas invisíveis, relatando presenças semelhantes. Uma mulher nas Ilhas Visayas foi encontrada em transe, com os mesmos símbolos espiralados no corpo. Um garoto em Cebu descreveu com precisão assustadora o pequeno de dentes de leite, criatura que nunca ouvira falar. Os especialistas chamaram de histeria coletiva, mas os religiosos viam outra coisa, a marca de uma entidade que sobrevive à fé. Em arquivos esquecidos, pesquisadores começaram a ligar Clarita a antigas lendas filipinas, criaturas chamadas Sigbin, Tianak e principalmente Pugot, espíritos decapitados que se alimentam de medo e obediência. Mas o que Clarita descreveu parecia ser mais antigo, mais além. Algo que atravessa culturas, que se molda ao idioma do hospedeiro, como um vírus espiritual. O tipo de coisa que não tem forma, até ser. Notada, em 2005, uma equipe de documentaristas tentou refazer os passos de Clarita. Foram à antiga cela, passaram 3 horas ali dentro. Na filmagem, nada parecia fora do normal. Até que, ao revisar o material, descobriram que o áudio da câmera captara sussurros, mesmo quando todos estavam em silêncio. Vozes que falavam frases desconexas e um nome repetido 7 vezes: Clarita. A fita nunca foi divulgada. 2 dos técnicos abandonaram o projeto. A cela 7 da prisão de Manila foi lacrada, oficialmente por reformas. Mas funcionários contam outra versão, que ainda ouvem batidas, que em certas noites a luz interna pisca, mesmo sem energia, ligada, e há registros ainda hoje de detentos que gritam durante o sono: "Ele está aqui!" E nenhum deles jamais ouviu falar de Clarita. Isso alimenta o boato de que a entidade não foi expulsa, apenas transferida. Clarita morreu em 2009, em circunstâncias nunca divulgadas. Alguns dizem que morreu dormindo. Outros afirmam que seus últimos dias foram marcados por surtos de pânico e silêncio absoluto. Mas algo estranho marcou seu enterro. O caixão foi trancado com 7 crucifixos. E a cerimônia foi feita por 3 padres diferentes, de regiões distintas. Era como se todos soubessem que o corpo não era o problema. Hoje a história de Clarita é tratada como lenda por muitos. Mas em círculos fechados, seu nome ainda é evitado. Há quem diga que ao contá-la você desperta a atenção indesejada, que as criaturas ainda espreitam, que o alto ainda busca um hospedeiro. Afinal, como Clarita disse uma vez, ele se alimenta quando você acredita. E agora que você chegou até aqui, você acredita? O caso de Clarita Villanueva atravessou o tempo não apenas como uma história de possessão, mas como um eco. Um lembrete sombrio de que há coisas que não se explicam. E pior, que talvez nem queiramos entender. A cela ainda existe. O nome ainda é sussurrado, e há registros, recortes e relatos que insistem em sobreviver ao esquecimento. Porque há histórias que não morrem, elas apenas dormem e sonham conosco. Talvez você já tenha sentido isso. Um frio súbito, um vulto no canto do olho, uma risada que não veio de lugar algum. Talvez já tenha acordado de madrugada com a sensação de estar sendo observado. E quem sabe, já tenha ouvido seu nome ser chamado em um sussurro. Como Clarita ouviu, como tantos outros ouviram. A diferença é que você ainda não respondeu. Ainda compartilhe sua história nos comentários, se tiver coragem. E não esqueça de seguir o canal, ative as notificações. A próxima história pode ser sobre alguém como você ou sobre algo que já está perto demais.